Sejam bem-vindos, tripulantes, ao eSolution Cast. Mais um episódio hoje, com um convidado super especial para falar de um assunto novo, acredito eu, para o nosso setor, mas não tão, não tão novo quando a gente fala sobre prática, né, do Quiet Luxury, o luxo silencioso. A gente vê grandes marcas falando sobre isso, aplicando essa tendência e, por que não, trazer isso para a hospitalidade. Hoje nós estamos com um convidado aqui incrível e vou deixar o meu amigo Fernando fazer essa apresentação. Bom, nós trouxemos aqui hoje o Diego Alcaim, experiente na hotelaria, passou por grandes redes, grandes marcas, hotelaria de luxo, atualmente um desafio implantando esse luxo silencioso, onde você tem menos ostentação e mais entrega, mais percepção de valor, onde você consegue vender o intangível, né? O que a hospitalidade propõe é justamente isso, né? Essa hospitalidade de luxo, esse luxo silencioso é justamente isso. Atingir o intangível, entregar acolhimento, conforto, segurança e qualidade, né? Criando memória para o hóspede. Diego Alcaim, ele já passou por inúmeras redes, trabalhamos juntos já, tive o privilégio de trabalhar com ele, e atualmente ele está nesse segmento, né, de petit hotel, hotéis pequenos, hotel boutique, quiet luxury, que é o que está muito, muito em voga hoje, né, no mercado de luxo. Bem-vindo, Diego, ao eSolution Cast. Se apresente, conte pra gente um pouquinho da sua experiência, que não deve ser muito pouquinha. Ela é pouquinha, sim. Bom, primeiramente, boa tarde a vocês, tá? Obrigado também a eSolution por ter me convidado para esse novo formato, né, de apresentação. Estou muito honrado por fazer parte desse processo, tá? Então, boa tarde a todos os que estão nos ouvindo. Bom, a minha carreira, hoje eu estou com 48 anos, né? Eu passei ali por algumas redes importantes dentro do Brasil, da Argentina, do Uruguai, Paraguai, e também tive a oportunidade de aceitar alguns desafios fora do país e em distintas cidades também dentro do Brasil, tá? Trabalhei para a Rede Accor, Rede Starwood, Rede Meliá. Trabalhei em muitos hotéis e resorts de luxo fora do Brasil e meu penúltimo grande desafio foi na Bourbon, onde eu fiquei quase 9 anos. Trabalhei como gerente geral de algumas unidades, depois quase 2 anos e meio como head de operações, responsável por todas as operações dos 24 hotéis dentro do portfólio da marca. E passado esse período, eu aceitei um desafio de vir para um novo conceito que hoje está se criando no Brasil. Ele já é existente, né, em países como Argentina, Europa, no Uruguai, que são o que a gente chama hotéis boutiques, mas na realidade são hotéis de experiência. Eu estou com um projeto com o Grupo Soul. Dentro desse grupo, nós temos o setor de turismo e a nossa primeira grande demanda é abrir 3 unidades hoteleiras de luxo silencioso dentro do Brasil. Uma localizada em São Paulo, uma segunda no Mato Grosso, na região ali do Araguaia, e uma terceira em Trancoso, tá? Então, quando eu digo abrir, é base zero, tá? É realmente colocar em operação e em conhecimento um sistema de hospedagem extremadamente diferente dentro do portfólio brasileiro. Então, isso me chamou muito a atenção. Já estou aqui há 6, 7 meses e muito feliz e contente por hoje poder abranger esse novo segmento que tão interessante nesse mercado da hospitalidade. Bacana, Diego, muito legal. E em relação a essa operação de vocês em Tocantins, eu fiquei pessoalmente curiosa. O Rio Araguaia eu sei que é um ponto de muito... Mato Grosso. Mato Grosso, isso, desculpa. Muito turismo. Então, como que está sendo isso para vocês nesse sentido do início do projeto mesmo? Tá? O destino, né, sendo desenvolvido. Vou te contar uma curiosidade. A região onde nós estamos abrindo chama Cocalinho, tá?
Certo. Ela é uma fazenda com quase 5.000 hectares, né? Na qual, além da parte do turismo e Uhum. dos hotéis, nós também temos outros nichos de negócios, tá? Ah, sim. Seria a pecuária, o agronegócio e principalmente a conservação entre o mundo agro e o mundo selvagem, tá? Então é uma região de transição onde nós temos três tipos de biomas, tá? O rio, a gente chama ali na região da Araguaia, né, que é uma área onde nós temos o Mato Grosso com Goiânia, nós estamos Uhum. aproximadamente 500 quilômetros da capital, de Goiás, e a 800 de Cuiabá. A fazenda, ela era um antigo monastério salesiano, tá? Então, o investidor, ele adquiriu essa propriedade há muitos anos atrás e ele sempre teve como premissa a sinergia entre esses três produtos que eu mencionei para vocês. O turismo como algo que fomenta a, a região, que gera novos empregos, o agronegócio dentro de um mundo sustentável. Então, por exemplo, Hum. todo o nossa pecuária, os gados, eles estão livres e eles, lógico, né, existem os pastos com cercas, com tudo, mas eles estão livres e eles convivem com os animais selvagens. Então, por exemplo, a onça, ela se alimenta às vezes desses animais. E não é por isso que Uhum. nós vamos matar a onça, muito pelo contrário, nós também já temos o certificado de amigos das onças, né? Então, assim, é uma chancela muito importante na comunicação desse bioma de conservação e de mútua atuação. Aí surgiu a ideia, porque a fazenda ela é muito rica em biodiversidade, então ela tem dentro da fazenda vários atrativos, tá? Você tem atrativos naturais interessantes, avistagens de fácil percepção de jacarés, de animais como ariranha, antas, tamanduás, araras azuis, elas convivem no dia a dia da fazenda, tá? E aí, essa casa salesiana, ela tem uma arquitetura muito interessante e o investidor virou e falou assim, eu quero abrir é, essa arquitetura e essas atrações que eu mencionei para vocês para que o público de fora também venha, né? Uhum. E aí a gente começou um investimento que supera os vários milhões de reais para fazer um produto inicialmente com 10 apartamentos, gastronomia de vanguarda, né? E uma ampla variedade de atrativos dentro da fazenda, tá? Que Então, legal. assim, o que nós chamamos de safari pantaneiro, tá? O safari do Araguaia. Ou seja, a gente vai oferecer distintas atrações, como, por exemplo, nós compramos uma Hilux e fizemos dela uma caminhonete safari. Então, ela sai pelas partes da fazenda onde tem esses atrativos naturais e o pessoal faz a avistagem de distintos animais, flora, fauna, entre tudo, pássaros. Um importante dado da região, nós temos o que hoje nós chamamos de bird watching, né? Avistagem de aves, Uhum. que é um conceito muito popular fora do país e que está ganhando notoriedade. Aí nós fizemos uma pequena consultoria com especialistas nesse tipo de nicho e ele nos proporcionou que nós temos talvez a segunda ou terceira maior biodiversidade de aves da região, do Brasil, entendeu? Que Então legal. já abrimos um outro ponto de turismo. Além disso, em frente à fazenda passa o segundo ou primeiro rio mais limpo do mundo, que é o Rio das Mortes, tá? Uhum. Onde por lá você avista ariranhas, você avista botos, você avista peixes de todos os tipos, e ele é muito rico na pesca esportiva.
Então, nós também, durante um período do ano, né, que vai de março até outubro, nós teremos esse atrativo. Alguns dados interessantes, por exemplo, no mundo da pesca esportiva, o cliente que a procura, ele é um cliente muito focado não só na qualidade da hospedagem, da hospitalidade, mas também pelo tipo de peixe que ali se oferece e a qualidade da água que ali se tem, entendeu? E é um nicho de mercado que paga muito bem. Então, é uma outra fonte de ingresso para o hotel. Depois, o turismo Interessante. de fora, né? Como um todo, aquele de avistagem que eu falei, de aves, o turismo safari, Uhum. o turismo ecológico. E um terceiro, ou quarto, ou quinto, que a gente também está descobrindo e é muito interessante, que é o turismo do agrossustentável, né? Pessoas que têm interesse em conhecer como se faz essa, essa integração entre o mundo selvagem e o mundo animal, a selva como um todo e as plantações. E isso nós sabemos fazer de maneira muito pura, muito clara, muito sólida, sabe? Então, assim, é um produto que realmente, quando for lançado, que provavelmente seja em fevereiro, março do ano que vem, de 2026, ele vai trazer um outro modo de hospedagem e de atrativos para o nosso país, sabe? Para a região, principalmente. Muito interessante. Engraçado que, assim, quando se pensa em luxo, a gente imagina algo extremamente, de fato, luxuoso no sentido da opulência do lugar, né? De detalhes. Nunca imaginaria um luxo aplicado a um turismo de ecossistema assim tão rico de natureza. Né? Imagino que são 10 UHs, pelo que você falou, né? O projeto são 10 UHs. Sim, hoje já Isso, existem então 10 e nós estamos construindo outras coisas. é uma experiência extremamente exclusiva também, né? Com toda essa entrega de você poder conviver com a natureza. Isso é muito interessante, esse projeto. Bom, e o que que você acredita? Você quer conduzir alguma coisa nesse assunto, Fernando? Não, não, achei bem interessante, Diego. Quando você disse que você vai entregar uma jornada, né, pro hóspede, né? Não é simplesmente uma hospedagem. São muitos valores, né? Muitos valores agregados aí que você vai entregar pro hóspede. Então você vai conseguir contar uma história, né? Você vai criar um storytelling aí para fazer essa entrega. Então, o seu nível de hóspede, né, provavelmente vai ser um triple A aí, né, para entregar essa quantidade de experiência, né? E como, por exemplo, como que seria a pessoa entrou no site lá para fazer a reserva, ou ela vai através de uma indicação, como que ela conseguiria chegar nesse destino, né? Porque hoje eu vejo que o turismo ele tá muito em alta, né? Tem muitos destinos sendo desenvolvidos, só que eu percebo que a infraestrutura não acompanha essa velocidade de crescimento do turismo. E o turismo, por ser uma indústria, né, acaba trabalhando vários segmentos da economia, né? Transporte aéreo, transporte local, rodoviário, restaurantes, né? Não é o caso porque você vai oferecer tudo no empreendimento. Mas como que foi pensado nesse business plan aí, essa análise de ambiente externo, por exemplo? Então, Fernando, respondendo à sua pergunta, ela é interessante porque há alguns anos trabalhando fora e também dentro do Brasil, a gente acostuma a uma hotelaria tradicional, né? Aquela hotelaria que existe em todos os pontos do Brasil e do exterior. Só que quando a gente pegou esse projeto, ele exige que a gente saia bastante fora da caixa e comece a aprender não somente da hotelaria, mas também de uma logística para que esse público seja atraído, né, para o hotel ou para as instalações, a hospedagem. Então, o que acontece? Inicialmente, eu fiz um teste indo de São Paulo para Goiás e de São Paulo para Cuiabá, de avião, tá? E depois alugando um veículo e fazendo todo o trajeto de Goiás até
a fazenda, o hotel, né? O hotel ele vai chamar Hotel e Refúgio Santo Rei, para que vocês já saibam de vanguarda, ou vocês sejam os primeiros a já saberem esse novo produto. E fiz Olha também de só, olha. temos um spoiler aqui de um lançamento de vocês. E tem também de Cuiabá até o refúgio, que são 800 quilômetros. O que tem de atrativo? Quando você pega qualquer uma dessas cidades e faz via terrestre, no meio do caminho, você tem distintas atrações. Então, por exemplo, de Goiânia até o refúgio, nós percorremos esses 500 quilômetros, mas você tem, por exemplo, atrações históricas, como Goiás Velho. Então, você consegue, depois de 200 quilômetros, parar naquela cidade, servir um almoço e a pessoa conhecer uma cidade histórica, que inclusive parece com algumas cidades históricas importantes do Brasil, sabe? Ouro Preto, tudo, numa dimensão menor, mas ela tem essa lembrança. Quando você vem de Cuiabá para o refúgio, você tem uma diversidade de paisagens que são incríveis. Então, assim, é muito atrativo e a viagem ela não se torna cansativa. Então, nós vamos criar um pacote, né, que vai incluir esse aéreo e o terrestre. A fazenda onde o refúgio está alocado também, nós temos uma pista de voo privada, tá? Onde ali podem descer distintos tipos de aviões. Então, nós faremos também pacotes onde a pessoa chega em São Paulo e ela pode ter o direito de pegar um avião privado até a fazenda direto ou pode ir até Goiânia e de lá nós levamos em um avião até as instalações. Isso já seria uma forma de turismo um pouco mais exclusiva, né? E também o turismo hídrico, né? São pessoas que navegam e que vão ter acesso às instalações por barco. Aí o pacote vai ser uma forma. Depois tem os canais diretos. O hotel ele vai estar aberto a receber esse público. E na região existe um poder aquisitivo muito grande, porque você tem, né, além de Goiás, você tem o Goiânia, você tem também Brasília, você tem o público de Cuiabá que é acostumado a percorrer grandes distâncias, né? Porque se vocês forem hoje para o Mato Grosso é um dos estados maiores do Brasil, eles têm uma excelente via rodoviária e o público ele percorre distâncias muito grandes para se locomover. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade quanto a isso. Outro público que é muito importante para nós é o público de pesca, que nem eu mencionei. Nós tivemos a oportunidade de conviver e conversar com outros hotéis, né, outros meios de hospedagem similares ao nosso, e o calendário deles já está fechado em 2026 de forma inteira. E a mesma coisa acontecendo para 2027, porque esse público de pesca esportiva ele gosta de reservar 4 ou 5 dias, mais 2 de deslocamento, que daria uma semana, e ter já o calendário fechado. Então, as agências, as operadoras que negociam isso, já vão negociar conosco por adiantado. Normalmente é de março a outubro e já fecham essas datas, tá? E o público de fora. Aí que acontece? O público de fora, o público europeu, o público americano, o público asiático, que são os principais principais turistas que gostam da avistagem de aves, que gostam de uma biodiversidade distinta, você precisa fazer um grande esforço para estar dentro dos principais agenciadores fora do Brasil, tá? Então, esse vai ser um público que ele virá na sequência, uma vez conquistado o público regional, o público nacional e, posteriormente, o internacional, tá?
Bem interessante, Diego. Você falou, acabou respondendo aí, né, a questão da estrutura, né, da infraestrutura, que está diretamente ligada à experiência, né, do hóspede, do turista, né, do visitante, e também da sua segmentação, né. Em relação a essa entrega desse serviço, né, porque a gente está falando aí de uma localidade que tem escassez de mão de obra, né, eu acredito, e que talvez você tenha que ter profissionais especialistas, né, especializados nessa entrega, né, desde das lideranças até mesmo o operacional, né, então são pessoas que precisam entregar essa experiência de forma total, né, de forma perfeita, né, porque é uma experiência única, né, a gente pode até falar que memorável, né? A pessoa nunca mais vai esquecer dessa experiência. Então, como que seria? Você já pensou nisso? Hoje a gente vive um blackout de mão de obra, né? Foi até tema da nossa última conversa, no nosso primeiro episódio, né? Foi em relação a esse blackout. Você já tem mais ou menos um plano para isso? Um plano de formação da mão de obra local? Como que você pensa isso, né? E isso falando especificamente lá de onde está localizado esse empreendimento, né? Porque os outros dois empreendimentos acaba que um destino já está consolidado, né? Que é Trancoso, e outro é São Paulo, né? Então é um grande centro e um destino consolidado. Como que você já pensou em relação a isso? E o que você acha também, né? Desse momento que a gente está passando? Assim, Fernando, eu acho que o problema do blackout da mão de obra, ele também está muito relacionado às distintas gerações, né? Então, em vez de enxergar o copo meio vazio, eu tento enxergar ele meio cheio, tá? Então, a dificuldade de conseguir a mão de obra, ela também está relacionada à qualidade da contratação e do projeto que existe, né? Então, por que eu te digo isso? Eu vou te dar um exemplo. O Araguaia, nós achávamos que seria um desafio gigante conseguir mão de obra. Está sendo, tá, mas o planejamento qual foi? A partir do momento que o produto ele já está em obra, e isso já vem acontecendo há 6 meses, 7 meses, eu estou na empresa, 3 meses antes eles iniciaram, digamos com força, né? Nós já contratamos o gerente de operações, que está conosco há quase um ano. Nós já contratamos o líder de turismo, que também é o chefe executivo. Já temos uma pessoa para manutenção, uma que está vindo, que vai ser a governança, né, líder da parte de hospitalidade. E a parte de camareiras e de hospedagem como um todo, e alimentos e bebidas, nós já temos os canais abertos para que as pessoas venham fazer parte já do nosso grupo. Mesmo com o hotel não estando aberto, a gente já está oferecendo esses treinamentos, entendeu? Porque a gente sabe que se deixar tudo para a última hora, a gente não vai conseguir ninguém. Qual é um ponto favorável? Apesar de estar distante dos grandes centros, nós estamos oferecendo, além de um salário adequado e, lógico, CLT com todos os benefícios, a parte do alojamento com uma qualidade muito parecida com os alojamentos dos hóspedes, entendeu? E isso torna atrativo. Teremos problemas de mão de obra, com certeza. Não posso excluir isso do nosso temário. Mas eu também acredito que se nós já temos esses de 12 a 15 colaboradores que nós teremos, nós já temos hoje 6, e esses 6 já estão conosco nesse período, alguma coisa boa está sendo feita, sabe? Então, é interessante que esse blackout de mão de obra, eu também estou de acordo, ele também depende de um monte de circunstâncias, né? E de como você oferece essa qualidade de produto e de tratamento e de gestão para que essas pessoas também entendam esse projeto e elas fiquem contentes, né? Então, se você trata os colaboradores igual ao hóspede, eu te garanto
que você vai ter grandes resultados. Interessante você dizer isso, Diego, porque essa questão do luxo que a gente está falando aqui, nessa experiência, né, desse ecossistema que vocês estão querendo oferecer, com natureza e tudo mais, tem um aspecto cultural, né? Então, o time ele precisa viver isso, o projeto precisa de fato ser coerente com a proposta, de ser, além, você mencionou também questão de sustentabilidade. Acho que nada mais chique do que a gente falar sobre isso, né? Um empreendimento que é sustentável de fato e que pessoas que pensam na natureza, no futuro do planeta nesse aspecto. Então, de fato, é cultural, né? O projeto que vocês têm, ele tem, me parece que tem muito isso na veia. Então, desde os colaboradores, como você falou, até o produto que vocês vão entregar. A experiência começa com o colaborador sendo bem tratado nesse sentido e valorizado para que ele consiga passar e entregar isso para o hóspede. Porque, de fato, é uma região que conheço muito pouco, não tenho, ainda não tive prazer de conhecer, mas a mão de obra, a gente sabe das dificuldades e tudo mais, né? Não só treinamento, mas esse time comprar essa ideia de entregar o melhor para essas pessoas. Muito interessante você dizer isso, porque, de novo, né, cultural e muito bacana. Eu queria entender também para vocês, você quer pontuar alguma coisa mais sobre Não, esse assunto? eu queria só te pontuar uma coisa que é muito importante para que vocês vejam que não é Diego indo contra a totalidade do blackout de mão de obra, não é isso. Mas, por exemplo, a sede, a fazenda, como eu mencionei, ela abriga, além do pessoal que faz parte do turismo, ele também faz parte da fazenda do agronegócio. Então, para você ter uma ideia, dentro da própria fazenda, existe uma vila, tá? A que a gente chama Vila dos Colaboradores. Essa vila, ela oferece residências, tá? Para todos os colaboradores. Ela oferece escola, ela oferece posto de saúde, um pequeno mercado, tá? E além de um monte de outros atrativos que lá dentro tem, como por exemplo o parquinho para as crianças, quadras, entre o transporte, entre outras coisas. Então, assim, essa mesma filosofia é a que nós estamos levando para o refúgio. Sim. Entendeu? Onde nós vamos construir, e já está sendo construída em menor proporção, essa vila, né? Esse pequeno núcleo de hospedagem para os colaboradores, que também permite que quem tenha filho possa levá-lo a uma distância de 17 quilômetros até a sede para que ele vá na escola, entendeu? Então, assim, se você realmente não se reinventa e não busca alternativas, aí você vai ter esse apagão de mão de obra. E naquela região, ainda mais, né? Porque uma pessoa sairia, por exemplo, de Cocalinhos ou de cidades próximas para vir trabalhar conosco, né? Se você tem toda a infraestrutura de uma cidade. Mas, num mundo de 5.000 pessoas, talvez você ache 10 que queiram, e essas 10 você tem que dar as melhores condições para que ela permaneça. Entendeu? E dá para ver que o resultado vai ser um engajamento do colaborador, né? Até mesmo por como você fala, né, do empreendimento. Você já tem praticamente tudo planejado, né? Tudo que você falou, você foi direto ao ponto. Então essa cultura acaba engajando o colaborador, né? E ele se sente mesmo engrenagem dessa roda aí, né? Que vai fazer o serviço acontecer. Isso daí passa realmente por essa cultura. Só Pode falar. para assim, para finalizar e vocês ficarem até mais informados a respeito, nós temos muitos colaboradores, inclusive os que hoje estão vindo para trabalhar conosco no refúgio, que eles eram antigos peões da fazenda, que hoje estão recebendo um tratamento, por exemplo, de cuidados com animais selvagens, treinamento para num futuro serem os guias nas atrações, né, que ali teremos, né? Respeitando muito o aspecto de segurança, que é um mundo à parte, né? Você pode cruzar, talvez, com um animal selvagem em qualquer momento. Então, você tem que ter os cuidados, até onde pode, até não pode. E todo esse treinamento, ele já vem sendo feito com esses colaboradores. E um ponto importante também, nós contratamos uma empresa
terceirizada, especializada nesse tipo de produto, sabe? E eles estão nos passando diversas informações que também têm nos ajudado a fidelizar essa mão de obra. Diego, muito bacana. Bom, eu queria entender também, esse projeto de vocês, ele tem data já para entregar? Ele está pronto? Eu não lembro se você falou sobre essa parte. Ele inicialmente ele tem data prevista para fevereiro de 2026. Ah, legal. Tá em obras ainda. Agora a gente acabou toda a área de gastronomia, né? Tá finalizando a cozinha e o outlet, o restaurante. Já vamos avançar com a construção de 4 quartos a mais, 4 módulos novos, a piscina e toda uma estrutura na sede que está faltando, principalmente os acessos. O principal fator, com a parte da construção e tudo isso da obra, a gente chega. O único ponto de atenção é que, como o produto ele está muito próximo a reservas indígenas, né, em áreas de preservação ambiental, tudo isso, a gente demorou um pouco mais, porque hoje está retirando as licenças ambientais que nos permitem atuar como hotel, tá? E como refúgio. Então, essas licenças basicamente ficarão prontas, acho que em outubro, novembro. São vários passos, é uma burocracia muito grande, mas necessária para que as pessoas também não saiam fazendo qualquer coisa e respeitem o SG e a natureza como um todo, e principalmente os locais, né? As aldeias indígenas, etc. Mas se tudo der certo, em fevereiro nós já estaremos abertos. Ô, Diego, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à entrega, né, ao serviço de hotelaria como a gente conhece, né, esse luxo, essa hotelaria de luxo, em relação a empreendimentos que estão sendo lançados no Brasil, né? A gente está vivendo aí uma onda de empreendimentos vultuosos, né, que são volumosos também, né, com muitos quartos e com uma quantidade de hóspede massiva, né, um posicionamento bem diferente do que você traz para a gente aqui hoje. Mas na sua percepção, você acha que é possível entregar essa experiência, obviamente, entendendo que está em outro posicionamento, né? Mas entregando esse serviço com qualidade, mesmo sendo esse turismo de massa, essa hotelaria de massa, seja como hotel mesmo, né? Como hotelaria ou como multipropriedade? Fernando, eu acho que é possível sim. A gente tem grandes cases de sucesso, né? Se nós pensarmos, por exemplo, em São Paulo, você tem o Rosewood, né? A mesma rede Fasano. Muito depende do fator que eu mencionei lá atrás, como você engaja e como você faz os colaboradores acreditarem nesse projeto, né? É muito importante o que você promete, você entregue. Lógico, nos produtos massivos, nos produtos maiores, e nós sabemos onde nós temos experiência, existe toda uma estrutura por trás, tanto estrutura de rede, estrutura de mão de obra, estrutura de serviço que permite que todo mundo, com o passar do tempo, fale a mesma linguagem. Então, eu não sou um grande conhecedor de multipropriedade, mas eu acredito que a filosofia hoteleira ela pode ser implementada lá, por que não? Entendeu? É realmente montar padrões, processos, fidelizar esses padrões e processos, engajar a equipe para que eles sigam esses padrões, processos e procedimentos, deixar muito claro a comunicação entre todas as áreas ali representadas e que tenha um líder que possa orientar e dizer, nós vamos por aqui. Então, não vejo por que não. Se existem casos de sucesso no Brasil, principalmente fora do Brasil, por que não poderia ser mantido ainda de maneira permanente, sabe? Essa é a minha opinião a respeito. Sim, sim.
Em relação a continuando no tema mão de obra, né? Mas já saindo um pouquinho, eu vejo muito investimento por parte de algumas redes, né? E até mesmo prestadores de serviços, como por exemplo a Solution, né? Investindo bastante em inteligência artificial na hotelaria, na prestação de serviço. E, e assim, a gente sabe que a hotelaria ela precisa de gente, né? De pessoas. E você acredita assim, até que ponto esse tratamento dessa massa de informação por uma IA, ela pode trazer vantagens para a hotelaria, até mesmo enquanto vantagem competitiva no mercado, né? Fernando, eu acho que a gente vive hoje um mundo em que a IA é uma realidade, entendeu? A hotelaria, e até parabenizo a eSolutions por ela ser uma vanguardista nesse tema. Porque a hotelaria, se a gente comparar com outros nichos de mercado, né, inclusive serviços, né? Por exemplo, você pega uma empresa aeronáutica, muitas vezes uma hospitalar, próprios shoppings, né? Antigamente, era tudo manual, era tudo o ser humano que fazia. E hoje você consegue integrar o IA, integrar a tecnologia e a inovação junto com a mão de obra e tem dado excelentes resultados. Então, acho que hoje, nessa, nessa transformação, né, no mundo da tecnologia, no mundo da informação, é muito bem-vinda para, primeiramente, agilizar processos, agilizar informação, sabe? Agilizar, de repente, coisas que antes eram manualizadas e burocráticas, e a IA, ou a tecnologia, ela chega simplesmente para diminuir esse tempo ou trazer benefícios enormes é, na, nas fases de processos, principalmente do back-office. E no front-office, você também oferecer ao, ao cliente, a um público que gosta desse segmento, alternativas que tragam agilidade, rapidez e sejam adendas ao mundo atual. Então, assim, acho que dá para conviver. Vamos supor, você tem gente que gosta de um cardápio digital, porque já tem o celular, ele vai lá, vê, coloca e já faz o pedido, e dali a 5 minutos esse pedido chega. E você tem gente que gosta do cardápio no apartamento, ainda impresso, e pega o telefone e liga. Então, assim, a hotelaria ela precisa também entender que nessa transição existem esses dois mundos. E as gerações elas vão existindo e elas vão nos exigindo essas mudanças. Então, acho que a hotelaria, ela na realidade, ela teria que vir com um conceito ainda mais inovador e tecnológico e com mais IA do que é hoje. Pelo menos eu sou um defensor, e tanto que na Santo Rei a gente está fazendo de tudo para minimizar principalmente os processos, toda a burocracia do back, algumas do front, somente com mão de obra, e sim com essa tecnologia que agrega a mão de obra que hoje pode fazer isso e muito mais, entendeu? E eu também entendo o seguinte, o IA, ele pode fazer coisas que a mão de obra, né, o homem, deixa de fazer por nós e dar mais atenção, por exemplo, ao cliente, de maneira mais personalizada. Aí tem um grande diferencial para os hotéis hoje que buscam essa experiência ou esse trato do luxo, sabe? Perfeito, perfeito. A gente, enquanto parceiro tecnológico, porque a gente sempre diz isso para os clientes, né? Nós não somos só fornecedores de software, nós somos um parceiro tecnológico que entrega justamente, ajuda o cliente, né, a entregar essa experiência. A gente sabe da importância, da necessidade no uso de tecnologias, né, dos sistemas, enfim, mas ele não pode ser um protagonista negativo na entrega dessa experiência. Então, ele tem que estar ali como, de fato, uma base de sustentação para que, né, o show seja feito pela operação, né, justamente por esse front office e back office também, eu digo a nível de equipe.
Então, quando você fala sobre uma tecnologia que te entrega um resultado para que a pessoa possa fazer o que a tecnologia não pode, que é esse tratamento mais humano, mais próximo, é fantástico. É justamente essa ideia também que a gente tem, porque não tem como fugir disso, né? Não dá para ficar fazendo retrabalho, não dá para fazer coisa na mão, planilha e tudo mais. Então, essa visão, de fato, ela é super importante, porque por mais que a gente fale, como a gente está falando aqui, de quiet luxury, né, esse luxo, essa experiência, esse algo individualizado, não exclui nem um pouco a necessidade, né, e o uso dessas tecnologias para justamente automatizar o que precisa ser automatizado e personalizar também. Sim, é interessante Inclusive, também. tenho até. Pode Desculpa, falar, Fernando, eu pode falar, Diego. inclusive eu tenho até um exemplo. Eu tive a possibilidade, a sorte de trabalhar em um produto na Patagônia Argentina, que os proprietários, para você terem uma ideia, eles eram engenheiros especializados em automação, tá? Então eles construíram um hotel resort de montanha de 126 apartamentos e automatizaram o hotel inteiro. Você já imaginou um hotel automatizado em 2015, 2016? Era muito interessante, porque você entrava no apartamento e você conseguia fazer todo o circuito operacional do apartamento de uma central. Então você tinha a cortina elétrica, você tinha o ar-condicionado digitalizado, que você já falava, ele colocava na temperatura, ele ligava as luzes sozinho, isso em 2015, né? E eles criaram uma tecnologia caseira, que foi para aquele hotel, o grupo de engenheiros dele fez e nós, desde a recepção, nós conseguíamos controlar se a porta do apartamento estava aberta ou não através de sensores, se o ar-condicionado estava ligado ou não, se a janela estava aberta ou não. E caso houvesse alguma reclamação, a gente apertava 2 ou 3 botões na tela e colocava o apartamento para funcionar. Que Entendeu? legal. Então é muito interessante. Isso, para vocês terem uma ideia, em 2015, nós estamos falando de 10 anos atrás. Eu não imagino como eles devem estar hoje, e existem ferramentas para que a tecnologia ou sistemas eles nos ajudem, que nem você mencionou, num facilitador, para que o ser humano ele faça o que ele sabe fazer, que é o quê? A sociabilização, que atualmente as máquinas não conseguem, né? Quem sabe um dia. Mas a hotelaria, ela é sociabilizar com Uhum. o cliente, é mostrar, é sentir, é se colocar no lugar do cliente. Isso as máquinas não vão conseguir fazer por enquanto. Então a gente precisa delas para fazer bem feito o que nós fazíamos anteriormente, para que essa experiência humanizada passe para o atendimento, né? Essa é a minha concepção, pelo menos, de futuro. Não sei se o Fernando está de acordo, se vocês da Solution também. Com certeza. Eu concordo sim, eu acredito também que a gente está em um momento, falando um pouquinho de geração, né, que o mercado, tanto de trabalho quanto consumidor, existem 3 gerações ativas, né? Então, eu esqueci o nome das gerações. Acredito que sejam os millennials, o geração Z e os geração alfa, que são os mais novos, mas tem os geração X também. Então, Y, é um aliás. encontro de gerações, né, que tem que estão produzindo, estão consumindo, né? Uhum. Então, eu acho que realmente essa tecnologia ela vem para justamente incluir, né, todos nesse mundo, né? Tanto de consumo quanto de trabalho. E é bem interessante essa informação, né? Que a forma como ela está sendo tratada, como ela está sendo distribuída para essas gerações. Você falou 4 gerações, então não são 3, são 4, né? Sim. Se a gente for pensar na geração Y, que é da minha mãe, por exemplo, eu sou millennial, tem a geração Z e ainda tem a alfa, né? A gente está falando de pessoas de mais ou menos de 15, 16 anos, às vezes tem Tá empreendimentos que tem entrando, né, menor no... aprendiz, alguma coisa do Sim, tipo, sim. estagiário, como a gente tem aqui, por exemplo. Então são 4, pensando, tendo opiniões, lidando com o mercado de trabalho de uma maneira diferente, com o propósito de vida de uma maneira totalmente diferente.
gerenciar isso é um desafio, mas Educados também de forma educados de diferente, uma né? maneira diferente, com facilidades também, porque cada um consome conteúdo de uma maneira, cada um imagina a própria carreira de uma maneira, então é um desafio, mas é interessante ver esse público, esse caldeirão, né, de pessoas. Faz parte. A É, gente tem que... porque hoje inclusive, a hotelaria, ela migrou um pouco para esses hotéis design, né? Digamos assim, essa hotelaria mais tecnológica. E por outro lado, você vê que começa a surgir novamente a hotelaria de experiências, de gente que quer passar talvez 3, 4 dias em um hotel e não ver um aparelho de telefone, não ver uma TV, não ver nada. É sentir o que talvez as gerações anteriores sentiam de uma maneira, lógico, com conforto. Então aí é onde surge Uhum. a palavra quiet luxury, né? É interessante isso também, aí como a título também de case, assim, de hotéis que entregam nesse sentido, né? Você falou que, por exemplo, as gerações mais novas buscam uma experiência dessa, como esse empreendimento que vocês estão entregando, né? Porque os nossos pais, os avós, tinham esse contato com a natureza de uma maneira diferente, mas hoje, com o mundo, com a vida, né, vive em grandes cidades, grandes centros, não tem, aí busca ter. E eu uma vez tive a experiência de ficar em um hotel em Porto Alegre, onde ele era, eu imagino que talvez direcionado para a geração Z, que é a geração que tem mais questão de trabalho, geração Z não, desculpe, millennials, né, que são os mais workaholics e tudo mais, onde era hotel, tinha um coworking, e aí ele tinha, a recepção era totalmente diferente, a forma como ela atendia, e à noite tinha DJ e tudo mais, então assim, ele queria entregar uma jovialidade, só que com conexão e com trabalho. Então, olha, você pode trabalhar o tanto que você quiser, depois você desliga, vem happy hour, né, e vai. Então, achei interessante como ele conseguiu entregar esse conceito também. E assim, como você falou sobre esse empreendimento que vocês estão agora, né, mais conectado com a natureza, tudo mais, que são coisas que algumas gerações ainda, de fato, não têm esse contato ainda dessa maneira, ou buscam ter de uma maneira um pouco mais requintada e tudo, né? Então, olhar para esse público, entendendo as necessidades e o que eles estão buscando é muito interessante, né? E pensando numa perspectiva de geração também. Ô, Diego, se você... Ô, Fernando, só desculpa eu te cortar, mas Pode falar. vejam só que interessante. Durante a pandemia, né, nós tivemos excessos e booms tecnológicos e nós tínhamos um Uhum. formato de cliente na hotelaria, né, Fernando? Você sabe disso. E Sim. pós-pandemia, quais foram os produtos que mais cresceram? Os resorts, né? Que tem a maior procura. Por quê? Porque é uma forma do público buscar naqueles produtos atividades não relacionadas à tecnologia, né? E sim Uhum. a atividade que talvez eu e os meus colegas fazíamos na rua, que hoje você já não pode fazer. Então você vai à procura disso fora daquele âmbito. Então veja que interessante como dentro de uma área hoje totalmente voltada para IA, tecnologia e inovação, as crianças ou os pais também procuram nos resorts ou nos hotéis fazenda, que também estão em alta, essências passadas, né? Então, só Uhum. para deixar pelo menos o que eu vejo hoje, né? Bom, eu também eu concordo e também durante a pandemia eu acho interessante também deixar registrado que a gente teve um contingenciamento de demanda, né? E de repente, quando foi soltando, né, a pandemia foi, enfim, foi entrando no contexto da rotina diária nossa, essa demanda contingenciada ela começou um consumo desenfreado, né? Tanto que realmente a gente teve um crescimento em V, né? A hotelaria cresceu muito rápido, né? A demanda. E agora parece que a demanda ela já está se acomodando, né? E esse boom que teve, ela já está entrando em uma linearidade, né? Já. Então, Numa normalidade, né?
Isso, em uma normalidade de demanda. Aproveitando, se você puder falar um pouquinho também dos outros dois empreendimentos que você disse, né, que você está aí nesse desafio. Você falou do Mato Grosso, nossa, com certeza vai ser um case de sucesso na hotelaria brasileira. E você também tem, em contrapartida, São Paulo, né? Eu não sei aonde está localizado esse empreendimento, e Trancoso, né? Que são destinos aí, como eu havia dito, né? Trancoso já consolidado, por ser Bahia, né? E São Paulo por ter uma excelência em serviços, né? Em saber entregar serviço. Como que está sendo essa implantação aí nesses outros dois empreendimentos? Fernando, está sendo bem interessante. É uma, é um momento na carreira, pelo menos na minha, que eu estou descobrindo coisas que eu falei, meu, eu nunca mais vou descobrir, não pode ser que exista. Então, por exemplo, São Paulo, o hotel fica na Vila Madalena, ele chama Hotel Estúdio Santo Rei, a rede vai nascer com o nome Santo Rei Hotéis, tá? Inicialmente com três. Esse de São Paulo, ela é uma casa de 1974, tá? Que ela passou ao longo da sua história por distintos tópicos de negócios. Ela já foi estúdio para eu não lembro, deixa eu lembrar, peraí, ela serviu como estúdio para fazer a fase final da produção de filmes, tá, que seriam lançados no mercado nacional, tá? Ela também serviu de moradia para o investidor no início da vida dele, e depois ela serviu de ela teve outros momentos entre diferentes partes da história dela, que agora assim de cabeça eu não lembro, mas basicamente a força dela veio na edição e terminação dos filmes que eram produzidos no Brasil, tá? E quando eu falo filmes, são filmes, alguns filmes reconhecidos a nível nacional com participação de grandes atores. Aí o que aconteceu? A casa ficou fechada durante a pandemia. O investidor disse, bom, eu vou montar alguma coisa que me gere, e ele veio com a ideia de um hostel, né? Porque a região aqui é rica nisso. Quando ele me contratou, eu falei, não, vamos fazer dessa casa uma casa, um hotel de experiência. Então a gente montou aqui dentro um estúdio de podcast, tá? Ele com toda a tecnologia necessária. Depois nós temos outros 5 apartamentos muito bem decorados e muito bem planejados. Serviço de café da manhã, um rooftop que vai ter uma churrasqueira com uma área ali de leitura, um espaço coworking, tá? Dentro da cidade de São Paulo. Então, vai ser um hotel de experiência, um quiet luxury, muito parecido com os produtos que já existem na cidade de Buenos Aires, já existem na cidade de Montevidéu, já existem em algumas cidades da Europa, e é algo na qual o hóspede ou o público que vier aqui, ele vai se sentir como se estivesse em um estúdio de edição de filmes, certo? Com a possibilidade de se alojar num bairro que já é garantia de arte, música e cultura, né? Porque no entorno aqui nós temos diversos atrativos que vão desde teatro, desde, não sei se vocês conhecem bem São Paulo, mas também locais de música, gastronomia diferenciada, próximo também da Paulista, ou seja, está muito bem localizada, né? E de distintos points de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, assim que nós abrirmos, a gente já tem clientes querendo vir se hospedar, porque é algo que ninguém sentiu, né? Então, assim, é um produto bem legal. Eu tive a possibilidade de durante um período da minha vida, gerenciar uma casa que era muito similar a essa. Então, eu trouxe esse know-how para cá e tem surpreendido. Então, assim, a qualidade nas terminações da casa são excelentes.
a infraestrutura que foi montada também, a qualidade dos equipamentos. Então, a gente vai trabalhar com a linha Trousseau, né, de enxoval. A gente vai... As nossas TVs são de 43 Smart TV até 55, né? As camas são King de 2 metros. Então, assim, é um atrativo diferente. Já Trancoso, ele é um produto que está, não sei se vocês conhecem bem a região, mas ele é um produto que está localizado no Quadrado, tá? O Quadrado é o centro turístico da cidade, onde acontece tudo e de tudo, tá? Sim. Trancoso, ela era uma vila de pescadores. A esposa do investidor, a família dela foi a fundadora dessa vila. Então a gente tem aí um diferencial, que é poder contar essa história para o nosso público. E o produto lá, ele trabalha de dois modos. Ele trabalha residência, ou seja, são 3 casas que são conectadas entre elas. E agora a gente vai começar a trabalhar em quartos, ou seja, a gente pode oferecer casa inteira para a pessoa se sentir numa residência no meio do quadrado, com toda o luxo de experiências no meio da cidade, como também fazer a locação de um quarto e ter o serviço de hospitalidade. Os conceitos nas 3 propriedades, elas são muito similares. A gente está trazendo a experiência local e a experiência regional para dentro dos nossos hotéis. Então, Araguaia, você vai viver a experiência que eu mencionei para vocês, salesiano, né? A experiência do agronegócio, a experiência do SG, a experiência do ecoturismo. Em São Paulo, a experiência urbana. Como foi viver numa casa na Vila Madalena em 1970 e pouquinho, e hoje ela ser fruto de distintas edições de filmes. E Trancoso, como eu mencionei para vocês, é ficar no coração do quadrado, no coração da vila. Então, nós temos assim 2 casas que elas formam um conjunto de 8 apartamentos, tá? Ela já é uma casa integrada com o ambiente, mas são casas que seguem um estilo, sabe aquele estilo grego? Casas brancas, leves, aquela decoração simples, mas luxuosa. E já a terceira casa, ela é uma casa de pescador que foi reformada, ela mantém as características da época com a qualidade da decoração e conforto atual. Então é uma coisa muito legal, sabe? São produtos que vão fazer barulho no mercado quando todos abertos, sabe? Eu não tenho dúvidas, eu já estou ansiosa, queria conhecer todos, porque assim, tudo que você falou, eles estão, eu acho que é grande segredo, nem é segredo porque a gente está falando sobre isso aqui, né? Mas é que está muito enraizado com a localização, né? Então, o destino Mato Grosso está de fato respeitando a raiz daquele lugar. Pegou essa raiz e transformou em algo que o público quer viver, né? Quer ver, quer comprar. E aí a gente, obviamente, falando disso também. Então, São Paulo, a mesma coisa, né? Como você falou, uma região super interessante, tem uma vida noturna bacana também, com essa questão dos filmes, não tem como. E tudo isso, assim, e aí também, óbvio, Trancoso, tudo. E tudo isso justifica o preço que é cobrado, né? Porque a gente está falando de luxo, e isso tem um ticket mais alto, é óbvio, mas se justifica pela experiência que é entregue, né? Você tem certeza que vai dar tudo certo, que nada vai dar errado. E que viver aquilo vai ser delicioso. Então, muito interessante como vocês pensaram nesse produto, respeitando a raiz do lugar e valorizando, né, o que aquilo tem para entregar para esse público. Eu achei o máximo. É que a família o investidor, ele é uma pessoa visionária nesse sentido. Uhum, Ele é um
um empreendedor e um visionário em tudo que se trata de sustentabilidade, essa integração da preocupação do meio ambiente com a produção, né? Que é o nosso forte. Mas também ele viu a possibilidade de demonstrar tudo isso através dos produtos que ele já tinha. E aí ele trouxe uma pessoa que também acreditou nisso, né? Porque se eu não acreditasse, isso não ia acontecer. Então, assim, eu tive que sair do meu mundo da hotelaria tradicional e começar a vivenciar um algo diferente. E acreditando, e quando isso começou a se materializar, você percebe que a verdade, por si só, ela já enche os olhos do nosso público. E o mais importante, quando você traz eles aqui para verem os produtos, né, como tem acontecido em São Paulo, Trancoso e Araguaia, você sente que as pessoas falam, Diego, totalmente diferente que a gente vai ser um case de sucesso. Aí você pensa o seguinte, é um case de sucesso fora, né? Se você pensar, o que tem de diferente você ter um produto como o que nós vamos ter no Araguaia de um lodge na África do Sul? São os animais, porque o resto é tudo igual. O Brasil é muito mais rico. Por que dá certo numa cidade como Buenos Aires e não pode dar certo em São Paulo? Então, estava faltando essa oportunidade. E hoje eu falo para vocês de coração, eu nunca vi hóspedes que quisessem ir para Trancoso, por exemplo, se hospedar numa casa ou num produto futuro hotel, no meio do quadrado, para sentir a experiência que os antigos pescadores tinham. Entendeu? Então, assim, a gente vai cobrar um ticket médio alto por isso, mas também tem todo um enredo que virá, né, Fernando? Isso que eu queria até para te dar um pouquinho mais de informação. Todos os nossos produtos, ele tem uma história por trás, ele tem um porquê. E isso não só será comunicado, mas como também fará parte do nosso enredo durante toda a hospedagem. Então, é difícil você conseguir integrar 3 ou 4 distintos temas num tema só. Então, o turismo, a hotelaria, a gente fala aqui turismo porque tanto Araguaia como Trancoso e até São Paulo, a gente vai precisar sair um pouco da caixa e criar essas logísticas para atrair diferentes públicos, né? E não somente a hospedagem como um meio. Sim, sim. E é interessante também, se a gente for fazer um zoom out, né? Do mercado, a gente... Assim, na minha visão, né? Eu acho que o Brasil hoje ele é consolidado no agro, né? É a mola propulsora da economia brasileira. E eu acredito também que o turismo, né? Ele seja a segunda mola propulsora aí que está tomando corpo, está amadurecendo. Então eu acredito que o turismo ele venha com esse espírito de ser essa mola propulsora. Porque, no meu ponto de vista, acaba gerando muito emprego, né? Porque precisa de gente para executar o serviço, precisa de gente para acolher o turista, o visitante, e eu colocaria aí o turismo como uma segunda mola propulsora da economia brasileira. Não sei em quanto tempo, mas a minha visão é que o agro hoje, né, uma das atividades mais modernas aí do Brasil, né, que se destaca mundialmente. E eu também acredito que o turismo está vindo aí como essa segunda mola propulsora da economia, com empreendimentos novos, grandes, pequenos, entregando valor, entregando propósito, né? Que é o seu exemplo aí, né? Os 3 empreendimentos. Então eu vejo isso com muita alegria, né? De ter escolhido o segmento certo, né? Para trabalhar. E isso acaba dando até mesmo um conforto para a gente, né? Que a gente trabalha na hotelaria, a gente sabe como né? Que é puxado, não é fácil. É sazonal, né? É sazonal.
Isso. querendo ou não, também é o supérfluo, entre aspas, porque, né, É o lazer, já né? viveu Seria. crise. Isso, é Isso. lazer, perfeito. Então, sempre tem essa insegurança. A gente sabe que determinadas épocas são mais, como a gente até falou, depois da pandemia, eu até queria até perguntar isso para vocês, assim, quando vocês falaram que depois da pandemia teve esse boom, né? As pessoas queriam sair de casa, então se programavam, ia, e agora tá normalizando. Mas vocês sentem, e eu queria saber tanto de você, Fernando, quanto do Diego, se vocês sentem que essa normalização que tá entrando agora, assim, né, ela é igual ao que a gente tinha antes da pandemia ou não? Vocês comparam com esse período? Quer começar, Fernando? Pode ser. Aí você conclui. Bom, eu acho que o comportamento mudou. Eu acho que o comportamento, tanto de como as pessoas lidam com a parte financeira e como as pessoas buscam o serviço e enxergam o serviço, mudou. Uhum, Então, isso teve um impacto. Eu acho que as pessoas estão buscando muita experiência e, de fato, exigindo, né, por esse serviço, por essa prestação de serviço, que eu acho justo. sim. Porque a gente vende o nosso tempo para entregar o melhor para o hóspede, para acolher, é o serviço que a gente vende. Então, eu acho que houve a mudança de comportamento. E agora essa normalização, essa normalidade que está voltando aí no mercado de hotelaria como um todo, né? Tanto corporativa quanto de lazer, Sim. eu acho que essa profissionalização de entrega, isso vai ser o diferencial do mercado. Uhum, Porque essa profissionalização que traz eficiência, que traz experiência, que traz essa viabilidade do negócio, né, chamado hotelaria. uhum. Olha com você, Diego. Fernando, eu estou de acordo contigo. Eu acho que ela teve esse V, né? Talvez agora a gente esteja entrando num W aí, mas eu também vejo o setor de turismo, e principalmente na área hoteleira, de experiências, os hotéis que conseguem oferecer diferenciais como algo de uma ocupação muito alta ao longo do tempo, sabe? Eu acho que a, a pandemia ela teve essa demanda reprimida. Quando abriu, todo mundo saiu, todo mundo parecia que estava desesperado de novo pela busca de serviços, lazer. Passaram-se já 3 anos ou 4, mas você continua enxergando que voltou a um platô, mas os hotéis que conseguem manter a excelência nos serviços, os padrões, entregar aquilo que prometem, conseguem equilibrar a tecnologia junto com essa mão de obra especializada, eles têm um nível de ocupação extremamente elevado. Pelo Uhum. menos é o que nós temos conseguido enxergar aqui na Santo Rei e conversando com outros players de mercado, né? Então, eu acho que o que o Fernando falou anteriormente, o agronegócio como pilar número um da economia brasileira, e com o tempo os investimentos, porque hoje os investimentos no turismo eles não têm só que vir das entidades privadas, né? Tem que existir também o interesse do Estado como um todo, né? Digo federal, municipal e estadual, em que a infraestrutura de transporte, tudo isso, ela melhore para que o público possa cada vez ter mais acesso a esse turismo e, lógico, tornando-se uma fonte de renda econômica, desculpa, muito forte. Porque vamos Uhum. até ser bem sinceros. O Brasil, ele oferece uma biodiversidade em turismo que nenhum país no mundo tem. E se nós analisarmos, você tem países dentro da América do Sul, como por exemplo Costa Rica,
que é um país pequenininho e não tem quase nada, mas é um case de sucesso no turismo e recebe um volume muito maior de turistas do que o Brasil, entendeu? Então a gente precisa realmente enxergar o turismo como uma fonte de negócio, como o agro. Aí eu acho que tendo essa sinergia entre as duas entidades, tanto pública como privada, o Brasil vai ser um potencial gigante. Assim como o agronegócio, ele cresceu de uns tempos para cá, né? Com investimentos, com acreditações, com tudo, e hoje se transformou, talvez, o Brasil seja uma das 3 grandes potências do agronegócio. Por que o Brasil não pode ser também esse exemplo no turismo? E não só gerador de trabalho para todo mundo, mas também melhorar as condições atuais dos colaboradores, pagando mais, dando melhores benefícios, né? Instruindo, capacitando. Então, acho que o caminho é esse, é minha visão, tá? Uhum. Perfeito, perfeito, concordo também. Interessante ver essa análise, como as coisas estão entremeadas, né? Quando a gente fala de gente, de meio ambiente, dessa questão do turismo junto do agro, de fato, acho que faz toda a diferença a gente sentir esse interesse público também nessa área. Enfim, isso aí também abre brecha para uma discussão bem longa também, Acho. mas de fato, é, mas de fato a gente também enxerga esse potencial. É um mercado que tem capacidade de gerar muito, 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 muito dinheiro mesmo. A gente vê players aí no mercado com faturamentos que você fala, nossa, bate aí às vezes indústria. E é surreal pensar que então é o lazer, né? Não é tão supérfluo assim como eu disse. Então, isso tem potencial, de fato, para se tornar um motor bem grande para a gente de desenvolvimento, né? E aí, falando de fato não só regional, mas a nível país. Bacana. Diego, bom, pode falar. Não, só deixar um forte agradecimento a vocês, foi muito bom participar, espero ter ajudado aí com uma pequena porção do que essa área representa, né? É, dar um parabéns enorme para todos os idealizadores desta ação que você e o Fernando estão tendo. E eu acho que deveriam ter mais pessoas e mais empresas focadas em fazer isso, sabe? Porque às vezes é importante que o conhecimento de outros chegue a caminhos que a gente não enxerga, né? E, Sim. e ter feito parte desse projeto de vocês foi bem legal. É algo muito agradável de ter participado. Independente de falar bem, mal, ter oratório ou não, falar besteira, mas eu me sinto lisonjeado, tá? E vejo Diego, obrigada. vocês dois muito bem, tá bom? Obrigada. Olha, a nossa ideia, de fato, é transformar esse espaço num ambiente tranquilo, leve, informal e aberto para a gente trazer essas discussões, aprender, discutir a opinião. E aí, quando eu falo isso num lugar amigável mesmo, é trazer essas informações para o setor. A gente falou que é da importância e da relevância e do potencial que tem. Então, acho que nada mais correto e justo a gente se unir para conseguir isso. E aí eu falo não só enquanto parceira tecnológica, né, aqui na Solution, mas quanto pessoa que se importa e que cresceu nesse mercado. Então a ideia foi essa, a gente poder trazer isso. E eu quero te agradecer. Eu espero que a gente possa ter outros papos, né? Acho que a gente pode trazer outros temas para você falar com a gente aqui sobre isso, depois que os empreendimentos forem lançados, trazer como foi esse case, o que foi as vivências que você teve à frente disso. Eu quero agradecer também os nossos patrocinadores. Sky One, Sicoob, junto com a gente. Sicoob é uma cooperativa que cresceu, que nasceu praticamente desse mercado do agro, mas que hoje se expande, enfim, atende outros setores também, inclusive a gente, né, aqui da tecnologia. Então, agradecer esses parceiros, esses patrocinadores que estão junto, Sicoob e o Sky One, nossa parceiraça, serviços de nuvem. Agradecer também o Colégio C3, a gente falou tanto sobre educação, né? Como essas pessoas precisam ser capacitadas, então nada mais interessante do que a gente ter um parceiro educacional também aqui.
Te agradecer mais uma vez, Diego, dizer que estou encantada pelos seus empreendimentos, por todos esses cases que você mostrou, e pedir aos nossos tripulantes, nossos telespectadores aí, para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, seguir o Diego também no LinkedIn, o Fernando também publica muita coisa interessante por lá. Pedir esse engajamento de vocês, trazerem temas que vocês querem saber também, convidados que vocês querem que a gente traga. Que vai ser um prazer a gente poder sentar aqui e conversar, ainda que à distância, como a gente está aqui com o Diego, mas que nada impede da gente poder falar sobre o assunto que a gente ama, que é hospitalidade, e os desafios, as dores e delícias desse mercado, né, como um todo. Obrigada, Fernando, por estar aqui comigo também. Quer falar, pessoal? Agradeço a participação do Diego. Foi muito rico, né? O tema principal aqui, o propósito é mentes inquietas, né? Isso. E realmente eu acho que a gente precisa expor, né, o que a gente pensa e motivar as pessoas, né, de fato, a fazerem parte dessa indústria aí da hotelaria, do turismo, porque realmente é muito rico, né? Sim. Agradecer. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo, produção maravilhosa também que está aqui. E beijo, até a próxima.